Estamos começando o Cidade em Pauta, o programa feito para pensar e discutir temas importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF-TV. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o vereador André Luiz e o pastor Bruno de Mello. Hoje nós vamos conversar aqui no Cidade em Pauta sobre os desafios do combate ao uso de drogas em Juiz de Fora. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, vereador, gostaria de fazer uma pergunta ampla para o senhor e para o pastor também. Como que estamos aqui na cidade? Qual a situação de Juiz de Fora com relação a esse problema? Primeiro, cumprimentar Cristiane, pastor Bruno, todo o público que nos assiste. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui discutindo com a sociedade esse assunto que é tão importante. E se a gente for olhar para Juiz de Fora, não é diferente do restante do país quando se trata nesse assunto de drogas, né? Nós temos a droga inserida na sociedade, destruindo a nossa juventude, e o que a gente tem visto são poucas ações eficazes no tratamento, no combate às drogas. E desses poucos que fazem, o pastor Bruno vai poder falar muito sobre isso, porque ele é um policial, aqueles que acabam trabalhando no combate às drogas acabam sendo vítimas também, sendo mal vistos quando estão fazendo a coisa, tratando ali de um problema que é muito mais amplo do que o que aparece para a sociedade. Então, hoje, Juiz de Fora, ela sofre os efeitos de um problema que é crônico e que é de todo o país. Pastor, o senhor coordena um centro de tratamento aqui em Juiz de Fora, né? Conta um pouquinho para a gente qual o trabalho de vocês lá. Cris, boa tarde, prazer em conhecer o pastor, nosso vereador, também é uma alegria tê-lo conosco, e a todos que estão também, um prazer e uma alegria muito grande estar participando desse quadro nesse momento. De forma sintética, para poder a gente começar a discutir, o problema das drogas de Juiz de Fora é um problema taxado como crônico, em virtude exatamente do uso assim, imoderado das substâncias psicoativas. Nós temos hoje, como apoio da igreja, um centro terapêutico para tentarmos aí minimizar um pouco esses danos causados. As experiências são diversas, as situações são diversas e talvez pouco se fala, né, ou pouco se conhece sobre a efetividade desses efeitos, né? E falar de drogas é algo que precisa ser dito, refalado e repensado em todo o tempo, a fim de que as políticas possam também trazer resultados mais efetivos, né? Não simplesmente a gente ficar na questão das planilhas, nas observações, mas a gente conseguir ter resultados efetivos no combate imoderado das drogas. Nós temos um dado, né, que mostra um aumento expressivo com relação às ocorrências, né, do ano passado. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. A gente estava conversando um pouco antes, o pastor até apresentou, cerca de 170% de aumento, né, de apreensão e prisões de pessoas relacionadas às drogas, quer seja ela tráfico de drogas ou uso imoderado de drogas. Isso implica dizer, assim, numa visão mais policialesca, implica dizer que as ações contra são muito maiores do que, às vezes, no mesmo período do ano passado. Implica pensar também que não só as ações que são realizadas pela Polícia Militar foram maiores, mas o tráfico de drogas abasteceu com maior quantidade de drogas a nossa cidade. E resultado disso também, não só o abastecimento das drogas, mas, sobretudo, a cooptação, principalmente de menores, para servirem aí como que não só mulas, mas vendedores, né, desse produto. Então, hoje, Juiz de Fora, ela tem, dentro da história, Polícia Militar, Polícia Civil, o conjunto da segurança pública na cidade, estão trabalhando de forma efetiva para que possam combater não só o tráfico de drogas, mas os danos que a droga tem causado. Porque a gente não fala só em dano pessoal, quando a pessoa se torna um dependente. Eu acho que é muito maior do que isso, e isso tem sido importante, de ser observado, inclusive, na questão da segurança pública. É um problema de saúde pública também, sim, né? Sim. Porque os efeitos que a droga vai causar são os problemas, né, que a nossa sociedade está vivendo. E aí, atrelado a isso, não se limita só o índice de tráfico de droga ou de comércio ilícito de droga, mas outros crimes que estão assim, no entorno dessa onda, né, que vão chegando junto, e a sensação de insegurança na sociedade ela cresce.
num primeiro momento você observa uns dados, 170% de aumento de apreensão de drogas, você fala, puxa vida, então está muito perigoso. Mas por contrapartida você vai dizer, olha, a polícia realmente assim, ela vem trabalhando. Sim, aumentou o comércio ilícito, mas assim, o combate também aumentou. A gente espera que isso possa melhorar com o tempo, né? É difícil a gente trazer uma previsão. É importante, Cristiane, falar que quando a polícia está agindo no combate às drogas, a sociedade, de uma forma geral, ela pensa assim, e até comemora as ações da polícia, mas ela está trabalhando justamente no efeito, né? É o resultado já ali, a pessoa já lidando sintoma, com o assassino, com tudo. Mas a causa, as políticas públicas, quando se pensa em drogas, as políticas públicas elas têm que ser pensadas na raiz, no adolescente, no jovem, que vive principalmente na periferia, para que ele não sofra esse assédio do tráfico, como o pastor Bruno falou, é necessário que ele tenha outras oportunidades, que ele tenha uma outra perspectiva por parte do poder público, em olhar para eles e eles olharem para a sociedade também. Então, quando você deixa a nossa juventude às margens lá do crime, sem políticas públicas efetivas ali, tratando na raiz do problema, ele vai ser facilmente seduzido, porque ele não tem outra opção. Aí o que acontece? O tráfico de drogas, quando ele seduz, ele tem duas coisas favoráveis. Uma que é essa falta de ação do poder público que acaba deixando eles muito vulneráveis. Falta de perspectiva. Exatamente. Se você tem uma escola ruim, se você não tem um incentivo ao esporte, se você não tem uma saúde de qualidade, se você não tem o acolhimento nas creches, se você não tem isso, aquela criança quando chega em casa, ou quando o pai vai trabalhar, ela fica lá. Então ela está fácil, o acesso é muito fácil para ser assediado pelo tráfico. E o traficante, o mundo do tráfico no geral, eles têm um outro fator a seu favor que o levam a buscar esses adolescentes, que é justamente a questão deles serem menor. Sim, a sensação de impunidade, né? Eu acho que essa é a palavra, a sensação de impunidade. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, ele é um avanço extremamente grande na estrutura do nosso conjunto de leis. Mas, por um outro lado, as medidas, chamadas medidas socioeducativas, talvez elas não sejam mais eficientes. Então, eu sou favorável, inclusive, a uma releitura, né, de alguns conceitos, até o próprio Código Penal brasileiro, o Estatuto da Criança e Adolescente e outras leis que precisam sofrer atualizações. Né? O processo ele é dinâmico, né? E, às vezes, a gente fica olhando só pelo retrovisor, né, e não consegue enxergar o que, de verdade, isso está apontando para frente. Só para poder falar, Cris, assim, eu fui policial durante 30 anos em Juiz de Fora. 30 anos. Começou em que década? Década de 90, né? Década de 90. Acho que alguns não eram nem nascidos, mas eu comecei na década de 90, né? Em 92, aqui em Juiz de Fora. Como que era naquela época e como que... Então, exatamente você pensar em, assim, 92, eu trabalhei na companhia chamada Companhia Rotan, né? Que hoje não tem mais aqui na Juiz de Fora, a base agora é Belo Horizonte. Então, fiquei cerca de 12 anos na Rotan, trabalhando com criminalidade daquela época. Então, assim, e para aquele tempo, né, às vezes você furtar um carro na cidade era algo assim que era muito intenso, né, na década de 90. Hoje, o furto do veículo é o bem que a pessoa perdeu, então ela sente esse dano, mas talvez não chame tanta atenção como homicídio, por exemplo. Né? Mas, assim, e as coisas foram evoluindo, a gente foi percebendo que as coisas foram evoluindo. Né? E encerrei minha carreira no sistema de inteligência. Então, uma das visões que eu posso dizer, navegando por essas águas, é que a inteligência policial hoje é a essência para resultados mais efetivos e mais interessantes. Então, o estudo aí, fazer uma análise criminal, a evolução criminal, a circulação do crime, por que está cooptando menores, por que a tendência é de que menores se associem ao tráfico, e aí... O pastor cita muito bem a questão das políticas públicas, não há interesse para esse menor, na cidade dele, na comunidade dele, do bairro dele se ver envolvido com algo que não seja simplesmente ele trabalhar para o tráfico. E geralmente, um menino de 11, 12 anos hoje,
Nós temos adolescente, assim, criança, né? Porque menor de 12 anos, criança, de 10, 11 anos, que já mataram 2, 3 pessoas aqui em Juiz de Fora. E aí, qual que é a medida socioeducativa atendeu para essa criança? Não há, né? Então, isso é o estatuto da criança e do adolescente. E aí você fala, poxa, mas é uma criança. Sim, mas o aliciamento que ele envolveu, o ambiente que ele está, as propostas que estão sendo apresentadas para ele, aquilo que ele está vivendo, faz ele sonhar com algo que o torne um super ser humano naquela comunidade que ele está. Isso é muito perigoso. Eu fico vendo, eu fico vendo que, às vezes, não é que falta boa intenção nas políticas públicas que existem. É um problema muito complexo. É muito complexo. Existe um avanço muito grande, por exemplo, o ECA é um avanço muito grande. A gente tem a Lei 11.343 de 2006, que ela modifica esse tratamento com relação ao usuário e o traficante. Ela passa a fazer uma diferenciação nessa questão. A ideia, de início, ela é boa. Mas quando você vai lidar, parece que é feito por quem não lidar com o problema. Quando você vai lidar com o problema, a realidade é totalmente diferente. E o pastor Bruno pode falar, porque ele tem uma clínica de recuperação. E o que acontece? Seria muito legal se o cara conseguisse começar... Legal que eu digo assim, entre aspas, se isso fosse uma realidade. Ele é só um usuário, vai usar ali só a título de... recreativo, que é o uso e tal, mas aquele ali é um passo que vai acabar se tornando um dependente químico, que é a maioria, se for perguntar lá, 100% dos casos começaram com uso recreativo. Então você não pode criar uma política pública assim que não resolva. Você não pode criar uma política pública que, ao invés de trazer solução, ela vai passar uma ideia para a sociedade de que não tem nada demais e de repente vai aumentar o número, o volume dos dependentes químicos, aonde você não tem como acolher. Olha que problema sério que a gente tem. Ele tem uma clínica de recuperação. O senhor não pode receber menor. Não. A maioria dos adolescentes envolvidos no tráfico, nas periferias, que iniciaram, viraram dependentes. E você não tem uma casa de acolhimento em Juiz de Fora, porque o que a gente tem são os CAPs, que cuidam dos problemas psíquicos, e entre esses problemas estão a dependência química, os usuários de drogas. Inclusive se misturam, porque existem outros tipos de problemas psicológicos e essa pessoa misturada com um drogado, que de repente pode ser uma pessoa envolvida de forma mais feroz dentro do mundo do tráfico e está lá. Quer dizer, eu não posso fazer nada, eu não posso pensar em arrumar um problema criando um problema ainda maior. Então é nesse sentido que a gente tem que... Eu penso que as políticas públicas, principalmente relacionadas ao combate a drogas, ela tem que ser pensada por pessoas que lidam com isso diariamente. É igual a sociedade de uma forma geral. Todo mundo critica o jovem, vê como uma coisa assim, isso não presta, deseja morte, aquela coisa toda. Só que a pessoa só sente a coisa como ela é quando ela tem um drogado dentro de casa. Uma pessoa que ela ama e que entrou e que foi aliciado, que se iniciou e que de repente virou um dependente químico. Aí vira aquela batata quente que ninguém quer segurar. É um passando para o outro. É a família tentando arrumar um lugar na sociedade, é a sociedade tentando culpar a segurança pública e a segurança pública refém, justamente falando o que a gente está falando aqui, das questões de que o problema é lá na raiz, tem que ser combatido. Essa complexidade toda, ela tem que ser discutida, ela tem que ser pensada, mas ela não pode estar desassociada da raiz, do próprio jovem, do próprio adolescente, da própria dona de casa, de todo mundo que vive isso. Na verdade, o problema de drogas não é um problema da comunidade A, B ou C, onde está uma guerra de tráfico, por exemplo. O problema de drogas não é um problema
do poder público somente. O problema de drogas é um problema de todos nós, é um problema de toda a sociedade. Vou falar isso. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Se você gosta de uma boa conversa, já tem dia e hora marcados comigo no nosso encontro semanal. É o JF Entrevista, com programas inéditos sempre aos domingos, às 9 da noite. E tem reprises às terças e sextas-feiras, às 10 da noite. Eu sou Marise Baesso e conto com a sua audiência no JF Entrevista. Estamos de volta com o Cidade em Pauta, hoje falando sobre políticas no combate às drogas. Vereador, o que a gente tem aqui em Juiz de Fora como um norte, alguma perspectiva para tentar solucionar essa questão? Eu vou te falar o que eu tenho defendido dentro da Casa Legislativa. Se você acompanhar os meus discursos na Câmara, eles rodam e batem sempre no mesmo ponto. O poder público, de uma forma geral, ele tem dificuldade de atender todos os anseios da população em relação a tudo. Se você pensar em idoso, política pública para idoso, a gente não consegue atender de forma eficaz. Se você pensar no deficiente, você vai ter dificuldade de encontrar no poder público o suporte necessário que a cidade precisa. Quando a gente fala de criança, de adolescente, dependente químico, e eu lido muito com essa questão da criança aqui na casa, eu enxergo como uma necessidade urgente a gente incentivar o terceiro setor. Eu acho que o terceiro setor ele é fundamental para dar suporte ao poder público para combater. Geralmente, quando a gente fala de terceiro setor, existem aqueles que são oficiais, são instituições regulamentadas, né? Tudo mais. que são instituições até que são bem conduzidas, funcionam como verdadeiras empresas e são parceiras do município. Eu vou dar um exemplo básico, que é a Santa Casa. A Santa Casa ela dá um suporte na área da saúde e ela faz parte do terceiro setor, ela é uma entidade filantrópica. O que acontece? Só que a gente tem uma gama muito grande de instituições, de pessoas que trabalham de forma voluntária e porque estão lidando com essa questão no dia a dia e querem de alguma forma melhorar o seu território, melhorar o seu convívio com os seus ali. E essas instituições, elas são muito fragilizadas e, às vezes, até marginalizadas, descriminalizadas, perseguidas, ao invés de serem incentivadas. Então, o poder público tem que facilitar, e a gente está trabalhando isso aqui na casa, a gente está trabalhando conversando com os vereadores, todos os vereadores entendem essa situação, esse problema que existe. A gente está em conversa com os conselhos municipais e com a prefeitura, para que a gente consiga criar um mecanismo para que quem quer fazer, quem quer ajudar, não seja impedido. Tenha acesso às ferramentas que o poder público oferece para que essa ajuda seja mais eficaz. Ele é um exemplo disso. Ele tem uma clínica de recuperação e enfrenta muitas dificuldades. Então, por que não incentivar? Por que não ajudá-lo a ajudar as outras pessoas? A gente vai estar economizando do próprio trabalho do poder público, que é a obrigação do poder público cuidar. Então, o que eu enxergo como norte, como perspectiva, a princípio, assim, para não ficar inventando coisas que não vão dar em nada, é você ajudar quem já está fazendo. E aqui em Juiz de Fora, você que já está inserido, né,
nesse mercado, vamos colocar, né? Como é que vocês enxergam isso aqui na cidade? Tem um número razoável de casas que tentam fazer esse trabalho de recuperação de forma filantrópica? Como é que está aqui? Então, Cris, ao longo de 19 anos, eu sou pastor da Igreja Batista em Benfica, ali assim, perto da praça. Nos últimos 10 anos, nós demos início lá a um trabalho, e você me perguntou como é que era a década de 90 na polícia. Então, a gente percebeu que tudo evoluiu, né? O crime evoluiu, as ações evoluíram, as pessoas evoluíram e evoluiu também uma coisa que tem chamado muita atenção, as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente em questão de rua, né? Então a igreja tem 10 anos que ela desenvolve um trabalho trazendo essas pessoas para dentro da igreja, lá eles tomam banho, eles ganham uma roupa, lancham e são orientados através de uma psicóloga se querem ajuda, principalmente na questão da dependência química. E alguns vivem em situação de rua exatamente por causa das drogas, se não quase que a totalidade. Hoje, Juiz de Fora, existem várias pessoas, né, de boa vontade, né, em várias áreas, não só no meio evangélico, mas em todo o meio religioso e até outras questões, que são muito interessantes de se observar. Há muita boa vontade. Talvez falta um pouco exatamente de efetividade e de conhecimento de causa. Então, olha só, há 30 anos policial, há 19 lidando com a igreja, então nessa que parece uma dicotomia, uma guerra extremamente grande, pessoas que enfrentaram o Estado enquanto eu policial hoje participam comigo do projeto que a gente tem. Então, pessoas que foram recuperadas, que mudaram, que desejaram mudar a vida. O maior problema dessa estrutura, principalmente do terceiro setor, né, dessa filantropia, né, que a gente poderia dizer, é o fato de que quando você tem uma comunidade terapêutica, você consegue legalizar essa comunidade, você consegue trazer toda a estrutura documental, organizacional, estrutural dessa unidade, da forma que se exige do governo federal, né, as pessoas para chegarem na comunidade têm que ser de forma voluntária, eles têm que desejar isso. Esse é um problema que a gente tem enfrentado e que acredito que a maioria enfrenta também. Caso da internação compulsória, né, que foi muito falado, inclusive, a partir de 2006, né, que são as medidas lá previstas no artigo 28 da Lei 11.343. Essa medida compulsória ela é a última, né, essa internação compulsória ela é o último efeito. E aí depende todo um processo junto ao judiciário para que se interne essa pessoa. Numa clínica família, né? Sim, aí geralmente quando se fala da família, o pastor falou muito bem da batata quente, é porque na verdade às vezes a família, achando que está ajudando, ela está complicando um pouco mais no dependente. Isso depende muito da questão da classe social que ele está. Por exemplo, num bairro mais abastado, talvez a família de uma condição financeira um pouco melhor, às vezes o menino ele experimenta de forma recreativa uma maconha, uma cocaína, aí daqui a pouquinho ele começa a querer aquilo, e a mãe, não sei se por vergonha, por outra questão, começa a fomentar isso de forma a proteger a imagem da família. Ela está criando ali um dependente potencial, sem perceber. E quando vai ver, o problema está tão grande, que a vergonha é tão grande que não sabe o que fazer. Aí, agora eu vou internar meu filho. Aí, pastor, me ajuda, eu coloco meu filho na sua clínica. Mas o menino não quer. Entendeu? Então, assim, são todas as questões que precisam ser revistas, e isso não parte somente aqui do Poder Público Municipal, né? Isso vai além, e isso é muito maior mesmo. Eu vejo o pastor aqui brigando e falando e buscando, tal, os vereadores, alguns muito próximos da gente, buscando exatamente soluções que esbarram em muitas outras questões. Eu vou contar um caos que aconteceu. O pastor Bruno, a gente buscou o socorro do pastor Bruno, justamente porque uma mãe, ela estava desesperada pelo fato do filho estar programado já para poder, o filho dependente, para ir para o Ananeri, que, na verdade, acaba sendo responsável por desempenhar um papel. O Ananeri é um hospital, sim, né? Só que lá, quando o caso é dependência grave, né? Aquela coisa já está de uma forma mais incontrolável, vai para o Ananeri. E o desespero da mãe era, se meu filho cair no Ananeri, ele não vai sair mais. Por quê? Porque as ferramentas que se tem é medicamento. Aí, tipo assim, o medo dela era dele ficar lá dopado direto. Não estou criticando o Ananeri, não, muito pelo contrário. É justamente mostrando que falta alguma coisa. Falta alguma coisa.
Então, a questão da humanização também, da luta anti-manicômio. Exatamente, essa luta anti-manicômio, essa questão do desencarceramento, eu vou usar esse termo, né, desses manicômios, porque na verdade assim, houve uma época que era um verdadeiro cárcere mesmo, entendeu? Não se conhecia das doenças da mente, né, então se entendia de uma forma totalmente diferente. E a dependência química, na verdade, ela é uma doença da mente, agindo exatamente no psique do ser humano, que ele perde exatamente o senso. E a cabeça dele fica tão voltada a querer usar a droga de forma tão intensa que, às vezes, isso quase que de forma involuntária, em passar determinado local, ele já subentende que ali vai ser o local onde ele vai satisfazer o problema. Então, geralmente, se leva para o hospital para se tratar também dessa forma, se combate com antidepressivos tal, e a pessoa vai reduzindo essa ansiedade. E na questão da internação compulsória, a porta de entrada é o HPS, né? Hospital de Referência de Juiz de Fora, o HPS. Então, entra com a pessoa lá no HPS, durante 15, 20 dias ele fica lá também à base de medicação. Se for continuar dentro dessa internação compulsória, destina-se então lá para o Ananélio, por conta das questões da doença da mente. A ala psiquiátrica. E instituições terapêuticas não podem receber? Então, na verdade, no nosso caso especificamente, se a prescrição médica, a assistente social lá, ela acompanha a prescrição médica. Então, a família já encaminha com a prescrição médica para que se tome a medicação, e isso tem uma farmácia, nós temos um farmacêutico que vai controlar essa dosagem de medicação enquanto há um acompanhamento médico. No nosso caso, especificamente, nós tratamos exatamente 0 drogas. Entrou de forma voluntária 0 droga, através de laboterapia, terapias cognitivas, aí, seja em grupo ou individual, a reestruturação social desse ser humano que chega lá, porque na grande maioria das vezes ele vem com seu contexto social totalmente degradado. Sem vínculos, Sem vínculos. Então, a estrutura lá da casa é exatamente dar início a zero drogas. Não existe o chamado, até na própria Lemos 1343, houve lá o chamado o de redução de dano, né, que eles dizem, redução de dano com a aplicação de determinada dosagem de drogas, cigarro e outros, para evitar exatamente abstinências. Então isso é uma política, né, só que nesse aspecto não se aplica lá na unidade. São questões que ainda estão sendo discutidas. Eu acho que precisa ser discutido e muito, né? Principalmente, e agora nós estamos caminhando para muitas outras coisas, né? E para poder eu também não ser muito incisivo na minha posição, eu lido com dependência química há mais de 30 anos, né? Não só de forma profissional na polícia, mas também como pastor, né? Eu sou religioso desde quando eu nasci. Então, eu nasci no berço evangélico, então cresci numa denominação evangélica, denominação batista. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mudei para o Juiz de Fora, meu pai é ferroviário. Aqui eu trabalhei de guarda-mirim, então eu cresci. Então, a vida é feita de escolhas. Algumas escolhas têm levado as pessoas a caminhos que não são bons, né? A Bíblia diz isso, né? Há caminhos que aos olhos parecem ser bons, mas o fim deles são maus. E há pessoas que estão sendo conduzidas a esses caminhos achando que a droga, ela me tira do meu problema naquele momento, mas ela me cria um muito maior, né, que me torna dependente dela para sempre eu fugir disso. Será que isso é o ideal? Será que reduzir o dano aplicando maconha ou em infrações terapêuticas para a pessoa? A exceção, é claro, né, eu acho que isso aí, a ciência é muito mais inteligente do que eu nesse aspecto, daqueles que se tira lá o óleo, lá, por exemplo, do canabinol para se tratar outras coisas, mas isso aí é algo... Medicamento. Exatamente. É como o medicamento em si, a droga medicamento, ela é controlada, ela tem todo um processo assim, de aplicação, de acompanhamento, que é diferente do que a gente vê hoje. Então isso me preocupa. É aquilo que a gente fala, a realidade do dia a dia é diferente do que se propõe as políticas públicas. Você não é que o próprio medicamento em si ela é uma droga, só que é benéfico, ele vem para ajudar. Sim, então, o período de aplicação, o período de tratamento, o acompanhamento, há toda uma supervisão de um médico. Exatamente. Especial das mentes. Eu sento para conversar com um psiquiatra, ele me receita determinado medicamento e aí ele vai evoluindo. Determinada concentração também. Sim, na forma. Exatamente. Ele vai ver de acordo com a minha pesagem, também com a minha estrutura, com a minha capacidade, aí ele vai me medicar e me acompanhar. Ele diz, vou começar agora ao chamar de desmame, né? Então tem todo um processo, né,
que a gente precisa repensar sobre isso. Então, talvez a visão, né, e aí falar, porque o pastor, ou porque policial, tem toda uma visão, ou foi policial, estou aposentado, né, você tem toda uma visão assim, mais legalista, mais única. Não, eu acho que a experiência que se viveu ao longo do tempo que eu tenho, eu percebi que as drogas só têm feito mal, e mal assim, muito intenso. E o pastor falou outra coisa, as pessoas às vezes olham de fora, por exemplo, lá em Benfica, a gente passa no meu bairro, a gente tem uma Cracolândia ali, de pessoas que passam 2, 3, 4 dias na rua, sem comer, sem tomar banho, e está lá, usando crack, né? E começou numa droga talvez mais recreativa, mas está lá. Aí fala, isso é um drogado, isso é um lixo da sociedade, mas é um ser humano. Véio. Como é que a gente olha isso? Como é que a gente repensa isso? E será que aquela pessoa está lá porque de verdade ela quer permanecer ali? Alguém já parou para conversar, para poder ouvir? Então a gente tem essa experiência. E para finalizar essa minha parte, pastor, para não ser muito falastrão, como minha esposa diz, né? A Cláudia fala que eu falo de, né? Lá no centro de recuperação tem ex-presidiários, pessoas que, assim, que por conta das drogas, como o pastor falou, abriu outros leques, cometeram crimes por conta de satisfação das drogas. Será que isso foi ideal, foi bom para eles? É só conversar com eles, dá para poder verificar. Eu não sei da questão científica, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de problemas psicológicos, né? A pessoa pode parar no mesmo lugar. Antigamente, esse foi o problema dos chamados hospícios. Sim. Que mudou a sua concepção. E não se deve mais, e está correto de não se ter aquele tipo de tratamento que não existia. Aquilo ali realmente não era uma covardia. Se colocava no hospício, qualquer distúrbio, seja psicológico ou por conta de uma dependência química, se colocava lá, e lá os ambientes, era raro alguns que tinham algum tratamento assim, mais humanizado. Você desfez essa questão, essa política, mas você ainda não encontrou um caminho eficaz. E eu acho, não sei, né? Talvez nesse quesito eu não tenha conhecimento. Eu lido muito com essa questão social do combate às drogas, lido com jovens no dia a dia, procuro trabalhar essas questões na periferia, com atividades, mostrando, com palestras com jovens, mostrando que existe um outro caminho, uma outra escolha, como disse o nosso amigo pastor Bruno. Procuro mostrar isso, porque vim da periferia também. Mas nessa questão da ciência, se a gente for parar para analisar, são dois casos diferentes, porque gerou-se um problema por causa das drogas. E o outro, muitas pessoas que sofrem problemas psicológicos, às vezes é por causa de um trauma que ela sofreu na vida dela. Tem pessoas que surtam por causa de um fator que não tem nada a ver com a droga. O fim de uma situação extremamente traumática. Traumática, um relacionamento que foi partido, uma perda. Então tem gente que gera um problema psicológico grave, e quando você vai ver, você não tem um tratamento separado, eles são tudo colocados no mesmo balaio. E no meu ponto de vista, eu olho só pelo lado de cá, eu não sei pelo ponto de vista da ciência, sou leigo nesse assunto. E eu acho até que por isso que o assunto é muito amplo, porque hoje a gente está conversando com alguém que também trabalha essa questão das drogas. Mas se a gente trouxer aqui um psicólogo, e eu posso trazer também um psicólogo para a gente conversar e abordar essas outras questões do trauma, a gente vai ver que a gente vai encontrar as mesmas dificuldades no combate ao efeito. Você está compreendendo? Mas, assim, eu não posso prevenir que uma pessoa ela não tenha um trauma de uma grande perda que impacte no emocional dela. Mas as drogas eu posso. Por isso que eu acredito que tem que ser um tratamento diferenciado. Você tem que lidar com essas questões de problemas psicológicos relacionados à droga com uma política pública voltada para a raiz do problema das drogas. Então é uma visão totalmente diferente, eu penso dessa forma, e eu penso em políticas públicas para essa questão dos problemas psíquicos relacionados à droga. Os CAPS, volta a falar, que nós temos, ele vai tratar dos dois casos de forma
única, como se fosse o mesmo problema. E esse é um problema que a gente tem no município. Nós não temos um CAPS com acolhimento para menor. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vamos tentar falar um pouquinho, então, para quem está assistindo a gente, sobre o cenário futuro. O que a gente tem de possíveis perspectivas, quais os assuntos que estão mais em voga hoje em dia para tentar acalmar um pouco essa situação toda. Quem quer começar? Na verdade, assim, se eu for falar de perspectiva, é muito difícil de você ver assim uma luz do fim do túnel. Eu vou sempre olhar para a raiz do problema, e a única forma, a gente tem que mudar o foco, não deixar de combater os efeitos, mas a gente tem que ir na causa. E quando você olha para a causa, você tem que tirar principalmente os nossos jovens, nossos adolescentes, da ociosidade. Porque tem um jargão popular e que nós, enquanto pessoas religiosas, usamos muito dentro da igreja, que é mente vazia, oficina do diabo. Então a pessoa, aquele jovem que está ali sem nenhuma opção, então qualquer sugestão é válida para ele. Agora, se ele estiver ocupado, e aí a gente fala de esporte, de educação, né, de escola integral, que a gente deveria ter. A gente fala de convívio, mas hoje em dia, com essa questão, com esse advento da internet, mudou-se muito o comportamento da nossa juventude. Infelizmente, a gente vai entrar num outro assunto que não tem fim, mas aquele convívio entre colegas, aquela convivência entre amigos, ela faz bem para a sociedade, ela faz bem para o adolescente. E isso deixou de existir. Inclusive dentro das escolas. Você vai no recreio hoje, aí é cada um sentado num canto com um celular nas mãos. Então você precisa pensar em ocupar a mente desse jovem, mas ocupar de forma efetiva, com atividades que o levem a ter uma perspectiva de futuro, que alimente dentro dele um sonho, né? Então, se você criar, se você colocar o seu filho, eu fico imaginando a mãe em casa, né? Como que eu posso prevenir o meu filho para ele não se envolver num caminho errado? Deus me livre de meu filho se tornar... Nós temos aquelas que estão vivendo essa situação, esse drama. E temos aquela que vive na periferia e tem essa questão desse receio, desse medo. Se eu tenho um conselho... Trabalha o dia inteiro, o filho fica lá... é aí que entra a questão do terceiro setor. Porque se eu posso aconselhar de alguma forma, procure ocupá-lo. Procure colocá-lo em alguma instituição que trabalhe essa questão da cultura. Às vezes um contraturno da escola, né? Alguma atividade. Eu sou do tempo, né, que lá no ensino fundamental, né, era chamado de primário, depois veio o ginásio, né, a gente tinha duas matérias, né, o SPB e Moral e Cívica. Né, eu achava muito interessante essas duas matérias, porque tinha uma máxima, né, que a gente falava lá na própria
Moral e Cívica, né, e Organização Social Política Brasileira, de que é o seguinte, que a família é a célula máter da sociedade. Então, acho que essa célula familiar ela está se desgastando com o tempo. E isso tem gerado alguns problemas, né? Então, as pessoas que às vezes nos ouvem ou que nos assistem, que ficam pensando nessa ansiedade, igual o pastor tem falado, como que eu faço para que meu filho se proteja, ou pelo menos eu proteja meu filho? Algumas coisas precisam voltar para dentro de casa. Valores familiares, vínculos familiares, repreensão, limites, que são coisas que a gente está perdendo. Então, a gente está construindo uma sociedade hoje que não tem limite, velho. Não tem limite. O limite, para mim, começa dentro da nossa família, a célula máter dessa sociedade. Então, meu filho, eu tenho 3 filhos, um de 28, um de 22 e um de 20. Eu tenho já um advogado, um meio advogado e um quarto advogado. Então, assim, os meninos, eles crescem hoje, meu filho de 28 anos, ele toma bênção de mim. Me beija no rosto. Então, mas isso aí é hipocrisia, ou isso não, assim não existe. Será que não? Né? Será que quando meu filho, pai, eu vou sair para tal lugar, meu filho, você vai aonde? Pai, eu tô mas você está com quem? Você levar o seu filho à casa do amiguinho dele, conhecer os pais do amiguinho, será que isso é errado? Será que isso é ruim? Você acompanhar em que site que o seu filho está conversando na internet? Que programa ele está assistindo? Com quem que ele está agora? Porque a gente está no mundo globalizado e tudo, né, pastor? Tudo agora, a informação em tempo real, né? Então, tem o contato do WhatsApp, com quem você está conversando, quais os assuntos. Infelizmente, muitos dos jovens que eu percebi, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, que a gente teve que, na época, ter embates mesmo policiais, por conta de que não existia mais essa célula familiar. Não existia limites. O pastor Bruno toca num ponto, que essa questão dos limites, de uma disciplina, vê como uma coisa está ligada à outra. Se você pegar um jovem que às vezes nem tem uma educação muito robusta, não vem, justamente por conta disso, porque os pais estão trabalhando e ele fica lá. Mas se tiver um trabalho social na comunidade, por exemplo, se você colocar ele na mão de um professor de artes marciais, ele vai aprender disciplina. Sim. Ele vai mudar o comportamento dele. Ele vai ter ensinamentos que vai refletir no caráter dele como cidadão para o resto da vida. Isso acontece no seio... Isso eu estou tirando aqui a questão religiosa. A gente trabalha muito essa questão. Mas para ver como que é importante você trabalhar. Porque hoje, se você for trabalhar em todas esses braços que existem, né, de ferramenta, seja na cultura, seja na dança, seja no teatro, seja no esporte, a pessoa vai ter que ter uma disciplina. A responsabilidade. Ela vai ter que ter responsabilidade. E os mestres, e os grandes mestres, eles só conseguem formar vencedores, e eu não digo aquele que ganha o troféu, mas aqueles que vencem a si mesmo, que conseguem superar os seus medos e as suas debilidades emocionais. Eles só conseguem fazer isso quando eles conseguem fazer os seus alunos entenderem que eles têm limite, que eles têm deveres, eles têm objetivos, mas eles também têm deveres para conseguir chegar aos seus objetivos. E até falando de uma forma muito pastoral, até, né, às vezes, falando assim, o pai precisa realmente verificar o que o filho está fazendo, isso é muito pastoral, né? Mas se a gente observar, por exemplo, a questão de políticas, aí o pastor cita, né, e aí o investimento, por exemplo, quando você leva para um bairro, determinado tipo de trabalho. Aqui em Juiz de Fora existem algumas, né, ONGs, aí, algumas instituições que têm desenvolvido trabalhos em várias regiões da nossa cidade. Eu não sou muito favorável a uma coisa que fala que a pessoa produz do meio, sabe? Eu acho que a gente pode reagir a isso, né? Por exemplo, na minha região em Benfica, tem 2 bairros, né, que são bairros considerados aí de baixa renda, Vila Esperança, por exemplo. Mas lá na Vila Esperança só tem isso, só tem aquilo. Eu falo, não. Eu conheço um adolescente, um jovem, que nasceu naquele bairro, filho de família muito pobre, né, religioso na sua religião católica, religioso, cumpridor dos seus direitos, das suas obrigações, estudou em colégio público desde a sua infância e hoje é um dos renomados médicos do Hospital Universitário de Juiz de Fora, do Dr. Marcelo. Então, assim, eu tive o privilégio de ver esse menino crescendo, estudando, lutando contra tudo aquilo que aparentava que não seria bom para ele. Mas olha só, a escolha que ele fez, o caráter que que foi forjado nele, a responsabilidade, saber que eu tenho vários direitos,
Tenho o direito de estudar, tenho o direito de brincar, mas eu tenho obrigações. Eu acho que essa é uma outra questão também, a falta de limite implica em dizer para a pessoa que ela tem muito direito, mas os deveres dela não são cobrados. E a gente precisa pensar nisso também. E quando a gente fala nisso, por exemplo, a igreja, eu posso falar da minha comunidade. Benfica, hoje a gente apresenta alguns trabalhos para tentar... A gente até fala, entendeu? Construindo meninos para evitar de remendarmos homens, né? Meninos e meninas, embaixadores do rei e mensageiros do rei. É como se fossem duas organizações pautadas aí, o escotismo. A gente tem acampamento, a gente tem ensinamento religioso, a gente tem ensinamento social, higiene pessoal, né? Então são questões que a gente está dando para aqueles meninos a ideia de que, olha, existe possibilidades, falar a verdade, ser honesto, ser íntegro. Eu vejo muitas possibilidades. Eu disse aqui, eu fui guarda-mirim. Eu fui guarda-mirim durante 5 anos. E eu tinha orgulho de vestir a minha fardinha, trabalhar, porque no finalzinho do mês eu recebia lá o pagamento do meu trabalho, né? E hoje não, hoje as coisas estão se invertendo, sabe? Há muito direito. Eu disse, o Estatuto da Criança e Adolescente é um grande ganho, né? Um grande ganho, um avanço. Em muitas questões. Sim, é um grande avanço. Mas eu acho que precisa ser revisto algumas questões, né? De deveres mesmo desses adolescentes, né? Tem muitos direitos, mas e os deveres? O pastor Bruno, quando citou o escotismo, me lembrei, essa semana teve aqui uma homenagem, o Sargento Melo homenageou os escoteiros da região, a casa ficou cheia, muito bacana, e eu era um dos escoteiros ali no meio, porque eu fui escoteiro na minha adolescência, e você aprende coisas, muito do que eu estou falando. Você aprende coisas que você carrega para o resto da vida. Então, o lema do escoteiro tem uma só palavra. Sim. Sua honra vale mais do que sua própria vida. Então, quando você consegue moldar o caráter de uma criança ou de um jovem, né? No escoteiro você tem um lobinho que ainda são crianças ainda. Quando você consegue moldar esse caráter, é igual o ensinamento correto da mãe e do pai. Então tem gente que até hoje, se ela for acusada de, por exemplo, de alguma coisa errada, ela vai dizer assim, não foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Ela traz dentro dela um dever de honrar os ensinamentos da mãe. Aquela mãe que se dedicou, que trabalhou, que às vezes se sacrificou para orientá-lo no caminho certo, deixou às vezes de cuidar de si para cuidar do seu filho, para colocá-lo numa boa escola, tal. E tem filho que reconhece isso e carrega isso como regra de vida. Isso reflete na sociedade, não tem como mudar isso. Então, a gente não pode tirar isso dos nossos jovens. A gente tem que pegar os nossos jovens e inserir em ambientes que realmente o valorizem como pessoa, como cidadão. Então, se você conseguir colocar o jovem em um ambiente assim, as nossas escolas, os nossos professores, eles sofrem, porque eles às vezes são ali, eles se sentem aquelas pessoas que estão lutando, parece que é uma luta inglória, porque a sala de aula hoje mudou muito, né? Porque os professores não receberam respaldo, não receberam apoio, né? Eles só recebem crítica, mas não recebem apoio. Então, e são sozinhos às vezes. O trabalho que teria que ser feito por uma gama de profissionais, num contraturno, por exemplo, né? O trabalho que deveria ser feito por uma gama de profissionais, às vezes fica tudo nas costas de um professor só. Ele é o psicólogo, ele é o que vai ensinar alguma coisa extra para o aluno, ele às vezes faz o papel até de pai. Ele desempenha, ele vira o amigo. Tem professor que sai da sala de aula e continua, por vontade própria, o apoio, o suporte ao aluno. Mas não era para ser assim, era para você ter essa sala de aula ampliada, era para você ter um suporte muito maior. Porque se você conseguir cuidar da criança, você vai estar cuidando do futuro. Cuida do adolescente e do adulto também. Exatamente. E de forma mais ampla, na sociedade em geral, como que vocês enxergam essa questão? Vocês acham que estamos caminhando para um olhar que procure resolver a causa do problema ou
ainda estamos muito presos, remediando o sintoma já no uso de drogas? Nós temos um avanço aí no sentido desse trabalho que eu falo de cuidar da raiz. Eu não posso deixar de falar aqui de uma grande proposta que está sendo elaborada, inclusive nós fazemos parte, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, né? Inclusive está com formulário em aberto no site da Prefeitura. Exatamente. Quem quiser participar, quem está assistindo a gente que quiser participar, é só entrar lá que tem um formulário, acho que até o dia 31 de agosto as pessoas podem enviar sugestões, propostas e tal. Né? E a gente está falando, está restringindo ainda mais, que é a primeira infância, de 0 a 6 anos só. Mas é uma fase importantíssima, que é, se a gente conseguir, e por isso que eu digo que é um grande avanço, isso eu posso enxergar como uma coisa positiva e uma coisa eficaz, porque se a gente enxergar a primeira infância como uma prioridade nas políticas públicas no nosso município, isso vai impactar mais de forma grandiosa no futuro da nossa sociedade. Eu vejo também que boas perspectivas, eu vejo boas perspectivas, eu tenho fé, eu acredito e eu amo a nossa cidade, né? Eu vejo que há muita gente boa tentando realmente tratar não só os efeitos do problema, mas a raiz do problema. E, exemplo, a gente cita algumas questões da nossa igreja, várias outras igrejas, várias outras instituições que têm buscado exatamente tendo desenvolver. E a gente acredita, né, nas ações aí do poder público, né, no nosso legislativo, no nosso poder público, que a gente possa exatamente ver isso sendo efetivado de forma mais plena, né? Digo para a mãe que hoje está com seu filho numa situação de dependência, que não perca a fé não perca a esperança não. Procure alguém que possa exatamente estender a mão nesse momento tão grave, né, tão intenso. E aquele que se preocupa, né, saiba que medidas bem simples, né, podem evitar aí males muito grandes. Pastor, assim como eu sou pastor também, lidei com o meu ministério praticamente foi com jovens há 30 anos trabalhando com isso. Então, quando a gente fala muito com conhecimento de causa, assim, de quem está ali lidando diariamente com essa situação, recebendo pessoas que querem realmente mudar, que querem realmente serem ajudadas. E essas ferramentas públicas, elas são fundamentais, até por isso que eu entrei na política, para poder, de alguma forma, dar esse suporte para quem quer fazer, porque eu já tive querendo fazer e buscando suporte sem ter. Então, no que depender de nós, e a Casa Legislativa é bom frisar para a população que a casa está aberta. A gente vê muito boa vontade em todos os vereadores. Eu posso dizer, não tem eu sou presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente aqui da casa, mas é como se todos os vereadores fizessem parte, porque não tem um assunto que nós não levamos para os vereadores e que eles não acatam na hora. A gente vê uma vontade muito grande de que as coisas aconteçam. E a gente está aberto. A gente está aberto, essa casa está aberta para poder receber sugestões, ideias, inclusive de projetos de leis para tudo, sem nenhum tipo de vaidade, porque a ideia realmente é descobrir o que vier de ideia que for positivo, que puder ser aplicada, nós não vamos medir esforço para fazer acontecer. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa hoje. Foi muito importante discutir esse assunto, um assunto tão importante para a nossa cidade, que preocupa tanto quem vive aqui com a gente, né, nesse desafio diário. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute Juiz de Fora aqui na tela da JF-TV. Programas inéditos toda segunda-feira às 9 da noite e a reprise quarta e sexta também às 9 da noite. Eu conto com a sua audiência e espero você.